Fazer uma regressão linear é basicamente estabelecer relações entre duas ou mais variáveis. Isso se faz em busca de um chamado modelo empírico das relações entre essas variáveis. Por exemplo, se você está pretendendo buscar as relações entre, sei lá, a tensão numa barra de ferro e a temperatura na qual ela é exposta, você certamente vai ter que fazer a chamada regressão linear simples, ou não, dependendo da distribuição dos dados. O que acontece é o seguinte: a maioria dos dados eles têm relações uns com os outros de tal maneira que não exista uma lei física ou química ou uma lei científica, né, generalizando, que determine essa relação por um modelo matemático dado. Nesse caso, nós precisamos estabelecer a relação empiricamente, ou seja, com base nas interpretações dos dados. Por exemplo, digamos que a tensão em função da temperatura, né, em função da temperatura, ST, que eu vou chamar a tensão de um tal. A tensão ela é função da temperatura, mas nós não conhecemos nenhuma lei física que nos diga qual é essa relação. Mas você fez lá a coleta de dados, né, e sei lá, coletou alguns dados de temperatura e de tensão, e você observou que a distribuição dos dados ela segue mais ou menos uma relação de dependência linear, né? Mas certamente você não conhece essa relação porque não existe a lei física para te demonstrar isso. Nesse caso, a única alternativa que você tem para estabelecer as relações matemáticas entre essas duas variáveis você tem como única ferramenta a chamada regressão linear simples, né? Obviamente vão ocorrer dados nas quais a relação pode não ser linear, pode ser parabólica ou exponencial ou logarítmica, depende muito do tipo de dado que você está trabalhando. Nesse exemplo, a gente está considerando a tensão numa barra de ferro em função da temperatura. Estabelecer essa relação significa fazer uma regressão de tal forma que a gente consiga encontrar uma equação de uma reta, nesse caso, uma equação de uma reta que seja melhor ajustável aos pontos. Você não pode sair fazendo qualquer reta. Para isso existe um procedimento específico que eu não vou mostrar aqui, mas que já é bem estudado, já está muito bem consolidado, que é o chamado método dos mínimos quadrados, que você vai encontrar a forma, né, ótima dessa reta. Mas a título de ilustração vamos considerar essa aqui. Essa reta aqui, pelo método dos mínimos quadrados, vai ser a reta que melhor se ajusta aos dados. Isso é, se a tensão tem uma dependência linear da temperatura, então predizer qual seria a próxima tensão que ocorreria é simplesmente estabelecer qual é o parâmetro de temperatura que você vai alimentar os dados. Nesse caso, vamos dizer que você tenha, sei lá, tem esses valores aqui. Você tenha a tensão e temperatura. Você tem alguns dados aqui: 1, 2, 5, 7, 4, 8, em função da temperatura em graus Celsius. Aqui está em Newton, aqui está em graus Celsius. Você tenha 20, 21, 25, 26, 30. Se você conseguir achar a equação que descreve esta reta dos mínimos quadrados, uma equação dessa forma,
você certamente vai poder alimentar o seu modelo linear, esse aqui é o chamado modelo linear, com os valores da variável independente, certo? Nesse caso aqui seria a tensão em função da temperatura. Então você teria a tensão é um modelo linear da temperatura. Você sabe, a predição ela ocorre justamente com a alimentação desse modelo. Digamos que você já encontrou a relação entre a tensão e temperatura e você descobriu que ela é linear. Você agora quer fazer predições futuras de qual seria a tensão em uma temperatura ainda não amostrada nos dados. Então você simplesmente vai alimentar a equação para ter o retorno de uma tensão esperada, certo? Por quê? Porque você sabe dos dados que a tensão ela segue uma relação de linha, né? Nesse caso linear, com a temperatura. Então digamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, digamos que a tensão na barra de ferro ela seja dada, sei lá, por 40,2 menos 15,3 da temperatura. Então, essa relação aqui, que é um modelo que é chamado de modelo empírico, né? Por quê? Porque não existe uma lei física que diga qual é a relação entre tensão e temperatura. Este modelo empírico serve como um bom ponto de apoio para você fazer previsões futuras de qual seria a tensão na barra de ferro em temperaturas que você não conhece. Digamos que você coloque aqui que a tensão, você quer saber a tensão na barra de ferro quando a temperatura, sei lá, seria 7 graus Celsius. Então nesse caso você teria menos 66,9 newtons. Esse resultado aqui está dizendo simplesmente que a barra de ferro ia sofrer uma tensão negativa, ou seja, ela ia se comprimir ao invés de expandir, certo? Então esse é uma interpretação do que seria o conceito de regressão linear, né? Então o conceito de regressão linear ele serve para você investigar as relações entre duas variáveis ou mais, né? No caso da regressão multilinear que a gente chama. Obviamente, não são todas as relações as relações da natureza elas não ocorrem de maneira linear, de tal modo que um momento ou outro você vai encontrar distribuição de dados na quais a relação de dependência entre uma variável ou outra pode ser não linear, sei lá, exponencial, senoidal, vai depender da natureza dos dados, certo? Um exemplo clássico seria mais ou menos esse. Você tem, sei lá, você vai ter a potência de um painel solar, vamos dizer assim, em função, sei lá, da corrente de saída. E você percebe que a relação entre essas duas variáveis ela segue um modelo mais ou menos exponencial. Mais ou menos exponencial. Nesse caso, você não poderia mais usar a regressão linear simples, porque você percebe que os dados não são lineares, certo? Obviamente, se você traçar uma reta aqui de regressão, pode ser que ela se ajuste, certo? Pode ser que se ajuste. Mas se você ajustar uma reta já, nesse caso, se você ajustar uma exponencial, né, se você conseguir encontrar esse modelo aqui, se você
se você conseguir encontrar um modelo exponencial para essa distribuição de dados, você vai perceber que essa equação, que esse modelo empírico exponencial, ele traduz melhor a relação entre a potência e a corrente do que uma reta. Então, a ideia de usar uma ou outra regressão, ela é exclusiva do pesquisador. Cada pesquisador deve ter o bom senso de interpretar os dados de maneira conveniente.